Vamos começar aqui então com um exemplo para fazer o desenho de um telhado, né? Então, essas linhas que estão expostas aqui, elas estão simulando, digamos, o perímetro externo de uma determinada edificação. Como, por exemplo, como eu falei, o perímetro externo de uma alvenaria e assim por diante, né? Nesse caso aqui, a gente não vai pensar inicialmente em uma determinação com projeção ou algo do tipo. A gente só vai fazer o desenho do elemento como um todo. Então, tem essas linhas de limite desse perímetro, e aí, então, eu tenho que fazer. Então, a gente vai pensar aqui numa polyline, fazendo o contorno de toda essa edificação, tá? Encerro aqui. E aí, com essa polyline, o que nós vamos fazer? Se o telhado for muito grande, a gente vai ter que pensar em linhas paralelas numa escala um pouco maior. Aqui, como o desenho está em centímetros, né, a escala desse desenho que já foi colocada, a unidade desse desenho já está em centímetros, então, o que nós vamos fazer aqui? Dar um offset, tá, a uma determinada distância, em torno de 25 centímetros, nesse caso, vai ser suficiente. Depois, se houver necessidade, a gente diminui um pouco as distâncias. E aí, então, vou colocar a paralela, né, esse offset interno, né, vai ser aqui no sentido interno da edificação, bom? E aí, no caso, ele pergunta lá, né, especifica o ponto, né, no lado para o offset, ou, no caso, as linhas múltiplas. Aqui eu vou apertar o M, eu vou querer linhas múltiplas na sequência, tá? Então, agora, como eu apertei M, que são linhas múltiplas, eu não preciso ficar entrando no comando de novo, só clicando aqui, e ele já vai automaticamente produzindo essas linhas. Bom, perceba aqui que a última linha ele não fez, em função da escala, então, aqui eu posso agora dar um offset numa escala um pouco menor. Eu tinha usado 25, vou colocar 10, por exemplo, vamos ver se a gente tem como fazer. Ele fez mais uma, mais outra, tá? Menos que isso, a gente já não tem necessidade, já é suficiente para a gente visualizar as extremidades do elemento. Bom, vou substituir aqui, trocar o layer só para ficar mais fácil de visualizar. Se a gente observar aqui, já tem mais ou menos uma cara de telhado das quedas que a gente tem como observar, né? Como visualizar. Vou fazer uma linha e ligar efetivamente esses pontos, tá? Aqui de um lado, depois do outro aqui da mesma forma, bom? Ligo de um lado para o outro. Depois eu posso estender essas linhas, né? Então eu posso aqui agora estender até a extremidade, tá? De um ponto a outro. E aqui nessa região central, utilizar o fillet para poder encontrar uma linha com a outra. De determinado ponto, olha só, mesmo a escala sendo diminuída, né, das linhas paralelas, o vértice desses pontos ainda fazem exatamente a região que eu quero ter encontro aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Faço as linhas para um lado, faço as linhas aqui para outro. Depois eu posso, através do fillet, interligar essas linhas. Já tenho a linha aqui, olha só, que ponto que vai ser esse aqui? Vai ser a cumieira, tá? O ponto mais alto do telhado. Eu já começo a ter aqui o formato sendo meio que produzido, né? Então, vou estender a linha para cá. Do outro lado, eu também tenho, olha só, como ligar de um ponto ao outro, ok? Aqui eu também vou utilizar o fillet para ligar um determinado trecho. Então, estendo para baixo aqui, tá? E aqui do outro lado, da mesma forma, tá? Vou interligando todos esses pontos e basicamente os mesmos comandos. Nós usamos o offset, agora estamos usando aí o extend e o fillet para interligar na região que tem intersecção. E depois a linha novamente para ver ligar esses pontos, olha só. Aqui em cima. Então, basicamente, já tem um telhado bem definido, né? Essa linha que eu usei aqui como auxiliar eu vou apagar agora. Sobrou só a linha perimetral e a linha do telhado. Só não é tão difícil assim, né? Na sequência, depois,
Se eu tivesse deixado, né, pessoal, essas linhas do jeito que está, as linhas do telhado estão na direção errada, né, porque o telhado não está nesse sentido horizontal, o telhado está, nesse caso aqui, né, seria vertical, né, tanto para lá ou para cá, nesse outro lado. Então, por esse motivo que eu acabei apagando essas linhas e depois, na sequência, a gente acaba fazendo as linhas do modo correto. Então, por exemplo, posso usar uma própria achura aqui, né? Cada 15 já é suficiente. Vou colocar aqui, mudar o ângulo para 90, não, 45, né? Aqui. Para lá é 45, para cá também. Mesma coisa para cá, certo? E no outro sentido, da mesma forma, vou colocar a achura para o outro lado, só que agora aqui é 135, né? Para cá, a mesma coisa. Então, aqui eu já começo a ter as linhas na direção do telhado agora, né? E na sequência eu coloco a indicação, as setas indicando as águas, né? Então aqui eu já tinha um outro pronto, né? Olha só, a indicação das águas nas direções que me interessam aqui, ok? E na sequência identificar. Então essa linha aqui em cima nós temos, vou colocar aqui numa outra coloração, por exemplo, é a cumieira. Esses dois pontos aqui são os espigões, né? Nós temos espigões para cá também vai ser um espigão, só mudando a coloração aqui. Para cá também são outros que formam os espigões. E agora, aqui é a mesma coisa da cumieira, conforme o outro lado também, tá? Aqui. E um outro elemento que nós temos aqui é o quê? Aqui um ponto que é o rincão, né? A água furtada ou o rincão, por exemplo, um outro formato aqui, né? Ok? Aqui a gente ainda tem um elemento que trabalha como sendo um espigão, tá? Também amarelo. Então aqui eu coloquei em outras colorações só para visualizar. Então em amarelo ficaram os espigões, em laranja ali, aproximadamente laranja, as cumieiras, e no azul, mais um pouco mais escuro ali, nós temos o rincão ou água furtada. Bom, então a ideia é que vocês produzam aí, façam os desenhos, lógico que esse exemplo aqui é bem mais simples, mas em alguns outros tipos, alguns outros formatos, o desenho, a produção desse telhado acaba sendo bem mais trabalhoso, você vai ter que pensar, raciocinar bem mais aí para poder identificar os pontos importantes, né, que são basicamente as cunheiras e depois os espigões, né, a gente define os espigões, que são os vértices daqueles quadrados que nós desenhamos anteriormente, e naturalmente surgem as cumieiras, como nós podemos observar. Certo, pessoal? Tranquilo, né, de fazer aí, desenhar um telhado.